É muito comum pessoas que não conhecem profundamente a teologia reformada acreditarem que a nossa teologia se resume na doutrina da predestinação, ou achar que a doutrina da predestinação é o que fundamenta todo o nosso sistema doutrinário. E se você pensa assim, você está profundamente enganado. E quando falo isso, não estou jamais desmerecendo a importância da doutrina da predestinação. Só estou dizendo que ela não é a principal doutrina dentro do todo da teologia reformada. Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que curta, comente e se inscreva. Todo o sistema doutrinário da teologia reformada está organizado dentro daquilo que é chamado como a doutrina do pacto, ou doutrina da aliança. Essa doutrina é o modo como nós reformados, pelo menos nós presbiterianos, lemos toda a Bíblia. Nós cremos, pelo testemunho da palavra de Deus, que Deus decidiu interagir com o homem através de um pacto ou aliança. Isso pode gerar uma dúvida na cabeça de algumas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas podem se perguntar qual seria a necessidade dessa aliança. Meus irmãos, isso ocorre porque há uma grande distância, eu diria uma infinita distância, entre nós, seres humanos, e o nosso Criador. Pense comigo, Deus é eterno, imutável, onisciente e por aí vai. Já nós somos criaturas finitas, limitadas e após a queda, pecadoras. Isso significa que jamais poderíamos conhecer a Deus ou nos relacionar com Deus se Ele mesmo não tivesse tomado a iniciativa de baixar ao nível do homem para estabelecer um vínculo de comunhão. Alguns teólogos chamam isso de voluntária condescendência da parte de Deus. Quem trabalha bem essa ideia é o teólogo Louis Berkhof em sua Teologia Sistemática. Ele diz assim: desde o início, porém, Deus se revelou, não somente como um soberano e legislador absoluto, mas também como Pai amoroso que busca o bem-estar e a felicidade da sua criatura dependente. Ele condescendeu em baixar ao nível do homem, revelar-se como amigo e habilitar o homem a melhorar sua condição no caminho da obediência. Em acréscimo à relação natural, ele, mediante um decreto positivo e por sua graça, estabeleceu uma relação pactual. Então nós poderíamos definir a aliança como um vínculo de amor que foi iniciado e administrado soberanamente por Deus. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que estabelece os termos e é Deus que garante as promessas. Essa doutrina é de muita importância para a nossa teologia, para a nossa leitura e compreensão da Bíblia. Como eu falei, ela está na base do nosso relacionamento com Deus, como também é fundamental para podermos compreender o Evangelho. Sem a doutrina do pacto, corremos o risco de ler a Bíblia como uma coleção de histórias isoladas. Mas quando compreendemos corretamente a doutrina do pacto ou a doutrina da aliança, nós entendemos que há uma unidade orgânica que conecta toda a história, desde o Éden até a consumação de todas as coisas. Para nós compreendermos melhor essa doutrina, precisamos entender o pacto das obras. E eu já digo que não gosto do termo. E para deixar bem claro, eu não gosto só do termo, eu concordo com a doutrina. Mas na minha visão, e alguns teólogos reformados também pensam assim, talvez um nome mais apropriado seria Pacto da Criação. Mas como a Confissão de Fé de Westminster ela chama de Pacto de Obras, eu vou manter o uso do nome, porque, como eu disse, eu só não gosto do termo, apesar de concordar plenamente com a doutrina. Mas vamos lá. Para entender a teologia pactual, nós precisamos entender o Pacto de Obras, o Pacto da Graça, quais os sinais e selos presentes nos dois pactos e como aplicar isso tudo em nossa vida. Antes da queda, o relacionamento entre Deus e o homem é fundamentado no Pacto de Obras, que foi estabelecido com Adão no jardim. Nesta aliança, Deus prometeu vida eterna sob a condição de perfeita obediência. Devemos nos lembrar que isso era possível, uma vez que o homem ainda não havia pecado.
Os termos da aliança está registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Se o homem obedecesse à ordem de Deus, teria vida e comunhão com Deus, mas se desobedecesse, teria a morte. É aqui que podemos entender, por exemplo, a representação federal. Nesse pacto, Adão agiu como representante federal. Para você entender melhor, ele agiu como cabeça de toda a raça humana. Quando Adão pecou, comendo do fruto da árvore, sua transgressão foi imputada a todos os seus descendentes. Para fazer uma comparação, a salvação também é dada a nós através da obediência de Cristo. Paulo vai trabalhar isso na sua carta aos Romanos. Ele vai escrever o seguinte: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O teólogo Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, acerca disso, vai dizer o seguinte: a conclusão que podemos tirar desses versos é que todos os membros da raça humana foram representados por Adão no tempo de testar no Jardim do Éden. Como nosso representante, Adão pecou e Deus nos encontrou culpados assim como Adão. E aqui entra o grande detalhe: o pacto de obras não foi anulado. Deus continua exigindo obediência perfeita de todo ser humano. E é justamente porque nós não temos a capacidade de obedecer a Deus, porque somos pecadores, que é necessário para ter salvação a aliança da graça em Cristo Jesus. E aí, a aliança da graça, ela é centralizada em Cristo, o segundo Adão, que assumiu o papel de fiador e mediador. Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Em outras palavras, Cristo cumpriu o que o primeiro Adão falhou em cumprir. Mas não foi só isso. Ele cumpriu perfeitamente a lei e também sofreu a penalidade pela nossa desobediência, garantindo a salvação por meio da graça mediante a fé. Nós entendemos que existe apenas um pacto da graça, que foi administrado de forma diferente ao longo da história. A primeira administração foi no Antigo Testamento. Ele foi administrado por promessas, profecias, a lei de Moisés, que consistia em ritos, sacrifício, circuncisão e a Páscoa. E você tem que lembrar que tudo isso apontava para Cristo. Então, no Antigo Testamento, aqueles que foram salvos pela graça mediante a fé no Messias que haveria de vir. Já no Novo Testamento, o pacto é administrado através da pregação da palavra e das ordenanças do batismo e da ceia. E dentro de toda essa estrutura pactual, nós entendemos que essas ordenanças ou sacramentos são sinais e selos da aliança. Como assim? Como sinais, elas representam de forma visível as promessas de Deus. E como selos, elas confirmaram que participamos das bênçãos da aliança. Bavinck, em sua dogmática reformada, trabalha bem esse aspecto. Ele diz o seguinte: os sacramentos são sinais extraordinários tomados de acordo com uma analogia pré-formada, de coisas visíveis para designar realidades invisíveis e eternas. Eles são selos porque confirmam a fidelidade de Deus e reforçam para nós o elemento da aliança da graça que está resumido em Cristo, o mediador, com todos os seus benefícios e bênçãos. Queridos, essas ordenanças nos mostram que nós cristãos estamos participando ativamente da vida da aliança e que estamos crescendo em santidade e obediência. O batismo e a ceia do Senhor são meios de graça de Deus para o seu povo. Em resumo, porque quem sabe eu não gravo um vídeo só sobre os sacramentos,
Mas, em resumo, o batismo é símbolo de que estamos entrando em aliança com Cristo. Já a ceia do Senhor é para o nosso nutrimento espiritual e confirma que estamos unidos ao corpo de Cristo. Este vídeo é somente uma introdução ao assunto. Essa doutrina é muito mais complexa do que um vídeo de alguns minutos. Ao longo da história da igreja, debates foram levantados acerca desse tema. Grandes estudiosos da palavra de Deus têm se debruçado para poder compreender mais essa doutrina. E eu acho que já deu para perceber como ela é importante. É dentro da teologia do pacto que nós entendemos como somos chamados para atuar em todas as áreas do conhecimento, exercendo aquilo que nós conhecemos como mandatos espiritual, social e cultural. Isso significa que, como cristãos, nós devemos influenciar a educação, as artes, a ecologia e as demais áreas da vida e do saber. Mas essa doutrina também nos traz uma grande segurança, pois nos mostra que o nosso relacionamento com Deus não se baseia em nossa obediência incerta, mas se baseia na fidelidade absoluta do Senhor. Em outras palavras, irmãos, nós recebemos os benefícios da obediência de Cristo, e isso significa que nossa salvação está ancorada nele. Ele é o nosso representante federal. Essa realidade nos dá segurança. O apóstolo Paulo vai afirmar isso, dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Conhecer a teologia do pacto, ou conhecer a teologia da aliança, é muito importante para entender a vontade de Deus e viver de forma coerente e esperançosa nesse mundo. O que você achou desse vídeo? Qual a sua opinião acerca desta doutrina? Diz aí nos comentários e quem sabe eu não gravo uma série de vídeos sobre outros aspectos da teologia do pacto. Porque, como eu falei, este vídeo é apenas uma introdução ao assunto que é muito mais profundo do que você pode imaginar. Fique com Deus e até a próxima!